Depois que a nossa cidadania saiu, a gente ficou meio sumido, mas calma que eu já vou te contar tudo. Oiê, tudo bem com vocês? Nós temos recebido muitos comentários, perguntas, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, perguntando: mas Ana, como foi o processo de vocês? Vocês conseguiram a cidadania? Sim, saiu a nossa cidadania. E nesse vídeo eu vou contar um resumo de como foi todo esse processo, desde a preparação dos documentos até o tão desejado passaporte. Bom, para resumir, a preparação do nosso processo foi mais difícil do meu lado do que do lado do Matheus. O do Matheus, vários parentes dele já tinham tirado cidadania, ele mesmo já estava na fila com os irmãos dele no consulado no Brasil desde 2009, então ele já tinha certeza de onde estavam todos os documentos. No meu caso, ninguém nunca tinha feito o processo de reconhecimento da cidadania pelo meu antenato. Tinha até alguns parentes de outros irmãos do meu bisavô que tinham tirado, mas do meu bisavô ninguém tinha tirado e ninguém sabia onde estava nada, meus avós já são falecidos. Eu tive que fazer todo o processo contrário, como eu já expliquei nos outros vídeos. Se você não assistiu, vai lá, que eu explico como achar os seus documentos se você não tem ideia de onde estão as coisas. E eu demorei mais ou menos 5 meses nesse processo até encontrar todos os documentos e saber onde estava cada coisa para conseguir juntar o meu processo. Quando a gente decidiu viajar, a gente já tinha a nossa reserva financeira montada. Nós conseguimos então escolher o Comune através de muita pesquisa que a gente fez em relação a tempo que estava demorando, conversando com o pessoal que estava na Itália, que a gente tinha contato, nos grupos de cidadania. E através de uma amiga a gente conseguiu a residência na cidade que nós fizemos o nosso processo na Itália. Sobre o quanto a residência é importante na definição do seu processo e na definição do Comune, eu falei nesse vídeo aqui, não deixa de assistir que é importante. Nós chegamos em terras italianas no dia 16 de outubro de 2017, mas a gente acabou só conseguindo dar entrada no nosso processo no dia 10 de novembro. Isso porque a gente teve problema com a emissão e autenticação da CNN, na verdade materialização e apostilamento da CNN, tudo aquilo que eu contei pra vocês nesse outro vídeo e que fez com que o nosso processo aí atrasasse em quase 25 dias. Na verdade a gente perdeu, entre aspas, 25 dias aqui na Itália esperando isso para poder dar entrada no processo. Logo que a gente deu a entrada na prática de reconhecimento da nossa cidadania, a gente descobriu que o Comune estava numa briga ferrenha com um assessor brasileiro que estava levando um monte de gente, atolando o Comune de processos, e essas pessoas ficavam 20, 30, 45 dias e depois ele retirava isso por procuração. E aí ele começou a colocar alguns processos em cima da oficial do Comune porque ela não estava dando prioridade para os processos dele, estava demorando. Aí ela falou, já que é assim, então eu vou demorar 6 meses, e engavetou vários processos, pegou birra com tudo quanto era brasileiro, começou a mandar vídeo de novo na casa de todo mundo. O vídeo chegou a passar depois de 45 dias, teve casos que ele passou 3, 4, 5 vezes, passou com 60, com 90 dias, passou quando o processo terminou. E se a pessoa não estava mais lá, ela começou a suspender e cancelar todos os processos, e aí tinha que começar tudo de novo se quisesse. Então aí começou uma briga e ela pegou birra de todos os brasileiros achando que todo mundo fazia a coisa errada e todo mundo fazia assim, e acabou respingando também na gente que estava sem assessor, em pessoas que estavam com outros assessores, e isso acabou fazendo com que os processos começassem a demorar um pouco mais do que estavam demorando antes. Também teve uma outra situação que fez com que os processos acabassem demorando um pouco mais, que pode acontecer em vários comunes. Normalmente, os comunes não têm uma pessoa responsável pelos processos de cidadania. Isso é feito por alguém que já faz. Normalmente, os comunes não têm uma pessoa responsável para fazer os processos de cidadania. Isso é feito pela mesma pessoa que já faz os documentos de nascimento, casamento e óbito do Comune, que é o status civile do Comune. E essa pessoa ela tem que fazer todos esses registros, nascimento, casamento e óbito, de toda a cidade, o Comune. E o síndaco assina, sim, o síndaco, que seria o prefeito do Comune, ele assina pessoalmente cada uma dessas certidões. E quando chega no fim do ano, eles têm que colocar isso em ordem, passar isso para todos os livros. E ela tinha muitas pendências, porque como esse assessor já tinha 6 meses que ele vinha
levando muitos processos de cidadania e ela estava fazendo, só que aí quanto mais ela fazia, mais ele trazia, ela acabou se atrasando nas transcrições de nascimento, casamento e óbito dos cidadãos da cidade ali, do comune. E ela tinha que colocar isso em ordem antes do ano fechar. Né? E nós já estávamos em dezembro aí no caso, e ela falou, em dezembro não ponho minha mão em cidadania, eu vou só colocar em ordem a casa aqui, porque eu já atrasei demais sem trabalhar para os cidadãos do meu comune. Mais um mês que ela não mexeu em processo nenhum. Sabendo de tudo que já estava acontecendo, conversando com as pessoas que já estavam com o processo há 6 meses, 5 meses, algumas pessoas que tiveram os processos cancelados, a gente decidiu manter a calma, a gente entendia a situação dela, né? Ela tinha todo o direito e os argumentos para o que estava acontecendo, e a gente decidiu não apressar, não apertar, e a gente foi no comune só no começo de janeiro. Então a gente voltou a falar com ela só no começo de janeiro. Quando nós fomos no dia 6, mais ou menos, de janeiro, conversar com ela, ela disse que iria pedir a nossa CNN naquela semana, que o nosso processo estava ali na fila, eram os próximos, daqueles próximos dias, e ela iria pedir a ANR, eu falei CNN? ANR. ANR, que é o pedido de não renúncia para o consulado no Brasil, né, para ter certeza que os nossos antenados não renunciaram à cidadania italiana. Bom, eu não sei exatamente em que dia que a nossa ANR foi solicitada para o Brasil, né? Ela tinha se comprometido a mandar naquela semana. A gente voltou no comune só no mês de fevereiro, né? Um mês depois, porque no nosso caso só tinha um consulado no processo, que era o consulado do estado de São Paulo. Então, se você tem familiares que nasceram em estados diferentes do Brasil, todos os consulados de cada estado têm que responder para o comune. Então, no nosso caso, era um estado só, o que facilita o processo. E o estado de São Paulo, a gente pesquisou bastante, estava conversando, vendo com o pessoal, estava sempre respondendo antes dos 30 dias, que é o prazo que eles têm. Então, a gente falou, beleza, vamos esperar 30 dias e a gente vai lá. Nós fomos no comune no dia 9 de fevereiro, e conversamos com a oficial e falamos, então, né, tá dando um mês que você pediu a CNN, de novo, a ANR, gente, que você pediu pra ANR pro Brasil e não retornou, né, você falou que ia ligar pra gente quando retornasse e não tivemos resposta. Não, se eu não liguei é porque não retornou. E aí a gente falou, então, né, mas como já deu os 30 dias, o consulado já deveria ter respondido. Você não quer que a gente cobre o consulado pra você? A gente manda um e-mail, né? Porque assim você não precisa falar com eles e cobrar, a gente mesmo cobra. Só que a gente fez isso sabendo que o consulado tem os 30 dias e se você cobrar, eles costumam responder na mesma semana, principalmente de São Paulo. Só que se eles já tivessem mandado pra ela e ela não tivesse visto, eles dão uma carcadinha no comune. Do tipo, já mandei, tô sendo cobrado aqui. Então, a gente sabia disso. Ela respondeu, não, pera, deixa comigo, eu mesma vou cobrar ele. Volta segunda-feira. Isso era uma sexta-feira, quinta ou sexta-feira. Ela falou, volta na segunda. Ótimo, segunda-feira, só um fim de semana pra esperar. E a gente voltou na segunda e ela falou, milagrosamente, assim, já voltou a ANR de vocês, eu já estou transcrevendo e mandando pro síndaco assinar a certidão de nascimento de vocês. Porque assim, quando termina o processo de cidadania, quando a ANR volta, o comune ele faz a transcrição da nossa certidão de nascimento nos livros italianos e a gente passa a nascer na Itália, mas ele só transcreve com todos os dados do Brasil mesmo. Então, eu continuo nascida na cidade de Limeira, no interior de São Paulo, mas na Itália agora eu sou uma cidadã do comune em que foi transcrito. Para nossa sorte, o síndaco estava viajando, faltava menos de um mês para as eleições e aí estava uma bagunça. E ele acabou não conseguindo assinar tão rápido, isso acontece também. E no dia 19 de fevereiro ela nos ligou e disse que estava pronto, tudo em ordem, que a gente podia ir lá assinar e pegar finalmente a nossa cidadania reconhecida. A gente acabou indo no dia 23 de fevereiro para pegar, fizemos a nossa identidade, que ficava pronta na hora. Na época a gente ainda tinha a opção de fazer no papel ou a eletrônica leva de 20 a 30 dias, e aí no papel ficava pronta na hora. Então a gente optou por fazer a de papel, mas hoje eu já sei que a grande maioria dos comunes não está mais fazendo a de papel, só a eletrônica, e aí leva uns dias a mais.
E aí a gente também já foi para a Questura para solicitar o nosso passaporte. Esse também leva mais uns 15 dias. No Comune que a gente estava, esse é o prazo que eles dão, 15 dias, e em 10 estava pronto. E basicamente foi isso, o resumo do nosso processo, né? Então levou aí em torno de 100 dias da data que a gente entrou até a data que o processo ficou pronto. É um tempo bom, um tempo médio bom, se você considerar todas as condições da Itália hoje. Existem comunes que ainda está saindo em torno de 45, 50, 60 dias? Sim, a gente vê histórias, pelo menos, de pessoas relatando isso é bom, mas a gente também tem visto cada vez mais comunes que eram bons e que estão demorando agora 6 meses, 8 meses, 9, 1 ano e 2 meses. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, na intenção de reaproveitar um processo, vou falar disso no próximo vídeo, não perca, você acha que vai economizar e no fim acaba gastando mais ainda. Então, foi isso. Eu espero que esse resumo ajude vocês a entender e se preparar para os seus processos. Sempre vai ter imprevistos, uma coisinha ou outra que está bem fora do nosso controle. E a gente tem que estar preparado. Por isso, o planejamento financeiro é importante, a preparação emocional, o conhecimento dos trâmites do processo é importantíssimo e, claro, falar italiano, pelo menos o básico, porque se a gente não pudesse ter se comunicado bem com a oficial do Comune para resolver as situações, o nosso processo poderia ter demorado muito, muito mais, ok? É isso então, beijo, até o próximo vídeo e tchau! Ai, mas não falei, se inscreve no canal, pensa o quê? Posso falar? Gente, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, segue a gente no Instagram, no Facebook, vamos conversar, vamos ser felizes, deixa o seu resumo do seu processo, como foi, conta pra gente, porque quanto mais informação, mais gente vai ser beneficiada. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui!